A Paz Salvador, há 55 anos espalhando esperança e vivendo a inclusão. Nossa missão: prevenir, cuidar, promover a inclusão e defesa dos direitos das pessoas com deficiência intelectual do nascer ao envelhecer. Visão: ser a referência em assistência social, educação e saúde para pessoas com deficiência intelectual na Bahia. Valores: respeito à diversidade, parceria com confiança, coerência entre o que diz e o que faz, excelência no que faz, inovar para crescer, senso de equipe, comprometimento. Eu sou Thaís Costa, fonoaudióloga. Eu sou Nicole Marques, psicóloga. Para iniciar esse tema, vamos falar um pouquinho sobre o transtorno do espectro autista. É uma alteração no neurodesenvolvimento que dificulta a organização de pensamentos, sentimentos e emoções. Isso acaba interferindo nas atividades de vida diária, comunicação, aprendizado, interações sociais, entre outros aspectos. Para chegar no diagnóstico de TEA, né, é preciso observar os déficits persistentes na comunicação e interação social como um dos critérios, e o padrão restrito e repetitivo de comportamento e interesses nas atividades, como o critério B. Existem 5 condições obrigatórias para o diagnóstico de TEA, de autismo. É preciso estar atento aos déficits persistentes na comunicação e interação social, comportamentos restritos e repetitivos, sintomas presentes no início da infância, prejuízos significativos nas atividades de vida diária e exclusão de outras condições, né, para se chegar nesse diagnóstico. Existem níveis de suporte, né, do autismo, é um espectro, então, né, dentro das características existem, né, dificuldades que elas surgem com mais intensidade do que outras. O nível 1 de suporte exige apoio, né, todos os níveis exigem apoio. O nível 1 é observada dificuldade para iniciar a interação social, problemas de organização, planejamento, né, e pode ser um empecilho à independência. Nível 2 exige um suporte substancial, interação social limitada por interesses especiais restritos, comportamentos restritos e repetitivos, já são mais intensos. Nível 3 exige apoio muito substancial, déficit significativo nas habilidades de comunicação social, verbal e não verbal, sofrimento, dificuldade em mudar ações e foco. Prevalência. É observado, né, que o diagnóstico é 4 vezes maior em meninos em relação às meninas, né? As meninas também são mais difíceis de chegar a esse diagnóstico, né, de serem identificadas. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estima que haja 2 milhões de brasileiros autistas, né, sendo cerca de 1% da população estaria nesse espectro. Aproximadamente 1/3 das crianças com autismo também têm deficiência intelectual, então faz com que eles necessitem de uma atenção, né, diferenciada em serviços que acolham essa demanda. Né? 1 em 36 crianças de 8 anos de idade eram identificadas com autismo em 2016. Né? Para cada uma menina com autismo, 4 meninos são identificados. A gente vê que esse número é bem recorrente. Falando um pouquinho sobre o atendimento especializado para pessoas com TEA. Lembrando que essa apresentação é para falar sobre o acolhimento da pessoa com autismo, da criança, né, com TEA, nas unidades de saúde. Né? Inicialmente, a gente vai falar um pouquinho sobre o serviço especializado, mas falar um pouco sobre esse acolhimento nas demais unidades, unidade básica, né, atenção hospitalar, tá? Então, se tratando do atendimento às pessoas com autismo no centro especializado, a gente vê que é necessário equipe multiprofissional, envolvendo psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, profissional de educação física e fisioterapia. Esses profissionais devem trabalhar diferentes habilidades, né, cognitivas, sociais, de linguagem, buscando inseri-los nas práticas comuns do dia a dia. Os métodos eficazes para o tratamento do autismo envolvem a criatividade. Trazendo um pouquinho sobre o Centro de Reabilitação, né, o CER é um equipamento de saúde que entrega a rede social de cuidados à pessoa com deficiência, foi instituído pela portaria número 793, em 24 de abril de 2012.
O Ser2 APAE Coutos nasce da parceria entre a Prefeitura Municipal de Salvador e a APAE Salvador. No instrutivo, né, há capacidade de 200 usuários por mês na reabilitação física e 400 usuários na reabilitação intelectual, que envolve deficiência intelectual e autismo. Atendimento às pessoas com TEA. No Centro Especializado em Reabilitação, no CER2, trabalhamos com reabilitação no atendimento individual ou grupo, oficina terapêutica, grupo de seletividade alimentar, atividade motora, que são atividades esportivas, atividade externa e musicoterapia. Aqui são algumas fotos dos atendimentos. A primeira foto é de atividade externa, nossa sala de integração sensorial, onde pode ser realizado em grupo ou individual esses atendimentos. E a terceira foto se trata da oficina terapêutica. Como acolher uma criança com TEA? Quando a gente fala sobre acolhimento, a gente precisa entender, conhecer aquele indivíduo que precisa do acolhimento. Dentro do nosso temática de hoje é a criança com TEA. Então, a gente precisa conhecer os espectros, ter uma escuta ativa para a família e o cuidador e ter um ambiente acolhedor. Quando a gente fala de conhecer o espectro, a gente precisa entender que cada criança ela é única, tem as suas demandas individualizadas. Então, não quer dizer que a criança que tenha, né, o diagnóstico de autismo aparentemente tenha todas as características. Então, a gente precisa entender aquela criança com a sua demanda individual. E essas características pode ser a falha na comunicação, alteração social, interação social, a sensibilidade auditiva, a seletividade alimentar, hiperfoco e o comportamentos rituais, né? Que eles têm essas características, mas não necessariamente uma criança com diagnóstico de autismo aparentemente vai ter todas essas características. Então, cada criança é individual. Então, a gente precisa entender aquela demanda. Então, a gente precisa conhecer a demanda daquela criança de forma individual. Dentro do acolhimento para as unidades de saúde, a gente precisa de qualificação, sala de acolhimento, uma sala de recurso e o encaminhamento para que aqueles profissionais dessa unidade de saúde, além de entender o que é o autismo, né, tenham uma sala de acolhimento, uma sala de recurso para essa criança e saiba também direcionar ao fluxo correto aquela família. A qualificação. Pensamos que todos os profissionais que trabalham na unidade de saúde, que vai precisar ter o primeiro contato, né, com esse público, ele precise se qualificar. Então, a equipe da unidade de saúde, ela precisa ter um curso, né, de educação continuada sobre o TEA. Então, não só necessariamente os profissionais que vão atender aquela criança, mas a gente fala referindo desde o porteiro que vai receber aquela família até a recepção, porque eles precisam se sentir em um ambiente acolhedor. Então, por isso que quando a gente fala de qualificação na unidade de saúde, a gente refere a todos os funcionários daquele estabelecimento. Então, palestras de capacitação sobre manejos da pessoa com autismo, encontros de matriciamento com as redes especializadas de apoio ao TEA. Então, a gente precisa conhecer para acolher. A sala de acolhimento. Então, o primeiro contato do paciente com a pessoa responsável pelo serviço. Então, a sala de acolhimento, a família, ela chega com dúvidas, ela chega com anseios, ela quer saber, ela quer se sentir ali, né, pertencente com aquela criança, é como se ela fosse buscar esclarecimentos e o profissional ele precisa ter esse vínculo afetivo com essa mãe e também a empatia para que tenha a escuta ativa. Então, é por isso que necessita de um profissional preparado que entenda tanto sobre o TEA, tanto sobre o fluxo da rede, para que realize uma escuta ativa e empática, esclarecendo todas as dúvidas, né, pertinentes e que possa direcionar essa família de maneira mais adequada. A sala de recursos.
né? A sala de recurso ela pode ser utilizada tanto em um momento de crise da criança, onde as pessoas da unidade básica de saúde, os profissionais que estejam ali atuando, possam direcionar essa criança que esteja em um momento de desorganização a essa sala de recursos para conseguir a autorregulação dessa criança, ou também como forma também de estimular essa criança de acordo com a demanda que o plano terapêutico dessa criança necessite, né? Então, a sala de recurso, ela precisa ser uma sala clara, né, com paredes claras, tatames, mesinhas pequenas, do tamanho, né, que seja ali do tamanho da criança. Os brinquedos, eles precisam estar no alto, difícil acesso para a criança ou escondidos, para que o profissional direcione esse brinquedo à criança. A sala precisa ter pouco estímulos e que a criança se sinta pertencente àquela sala. Aqui são algumas fotos da sala de recurso. Podemos ver alguns elementos que eu trouxe, né? A mesa pequenininha, as cadeiras pequenas, os tatames no chão, a profissional no chão com a criança, ofertando o brinquedo. Algumas dicas para melhorar o acolhimento da unidade de saúde para atendimento com as crianças TEA. Sons baixos, ambiente com pouco estímulos visuais e a mediação correta. Todos esses fatores, eles têm que se encontrar, né? Eles têm que estar juntos dentro dessa unidade de saúde. Seja na recepção, seja no consultório, seja em uma sala de espera. Vamos falar um pouquinho sobre a legislação do TEA, que foi dia 27 de dezembro de 2012, na Lei 12.764, onde retrata-se, né, onde nenhuma pessoa com TEA, criança ou adulto, pode ser discriminada em função de suas dificuldades, né, e frequentar nenhum lugar público. Características importantes, né, os incômodos que podem produzir com intensidade. Então, ecolalias, repetições, agitação e desorganização, movimentos estereotipados e desregulações intensas. Por isso que a gente precisa conhecer essa criança para a gente trabalhar a parte da prevenção, né? Prevenir. 5 principais gatilhos para crises na criança com autismo: a quebra de rotina, a sobrecarga sensorial, a falta de compreensão, o excesso de informação e a situação de conflito. É importante que tantos profissionais que estejam, né, com esse público, de frente com esse público das unidades de saúde, entendam que a gente precisa prevenir, né? Prevenir, trabalhar com prevenção, ser previsível para eles. Então, desde lá da mãezinha, do cuidador, do responsável, quando estiver saindo de casa, explicar para a criança por que está saindo de casa esse horário, o que é que nós vamos fazer na rua, para onde nós vamos. O profissional da unidade de saúde que for atender aquela criança, ter essa sensibilidade de prever para ele o que vai acontecer. Ó, Joãozinho, você vai precisar sentar nessa mesa azul, nessa cadeirinha azul, eu vou precisar olhar o seu braço direito, vou precisar olhar o seu braço esquerdo, para que aquela criança, ela se sinta pertencente àquele ambiente, e a gente sabe, né, que eles precisam dessa mediação correta, para que eles se sintam confortáveis. Então, antes da gente falar de crise, a gente precisa entender como prever uma crise. Então, se a criança todo dia de manhã ela vai para a escola e nesse dia ela vai acordar para ir para uma unidade de saúde, seja para qualquer uma das consultas com qualquer outro profissional de especialidades, a mãezinha ela já precisa contar para Joãozinho antes, no dia antes, ó, o que a gente vai fazer. Amanhã a gente vai acordar mais cedo, amanhã a gente vai precisar sair de casa para você ver uma doutora que vai olhar o seu braço, ou vai olhar seu olhinho. Então, eles precisam dar, né, previsibilidade, né? Então, a descrição do ambiente onde ele vai estar, a descrição de todo o processo que ele vai fazer. Então, a gente precisa trabalhar com a prevenção. Como lidar, né? Então, a unidade deve se organizar para acolher aquela criança, aquela pessoa com autismo. Se tratando de uma unidade hospitalar, a gente entende que já tem uma rotina diferente de uma unidade básica de saúde, de um centro de reabilitação, e que pode haver desafios para, né, se organizar e acolher aquela criança, né? Porém,
algumas intervenções fáceis, básicas, papel, canetinha, né? Parar para conversar, entender o interesse daquela criança, pode favorecer esse acolhimento, né? E a criança se acalmar, né? Sendo que o familiar também previamente, como Nicole falou, já preparou aquela criança para aquela atividade diferente que ela vai fazer no dia. Então, compreender de forma empática, né? O que aquela família precisa, fazer uma escuta ativa, né? E a equipe como um todo, né? Todos os colaboradores e funcionários, né? Ter disponibilidade para acolher aquela criança. Então, vamos falar um pouquinho sobre comportamentos desafiadores ou desorganizadores. É necessário ficar atento, identificar os elementos que provocam esses comportamentos. Então, o que antecede esse comportamento? Foi uma frustração, né? Foi uma negativa? Identificar os gatilhos, que a gente falou 5, né? Que a gente precisa prestar bastante atenção. Como se dá esse comportamento? Como está evoluindo esse comportamento da criança? E quais as consequências, né? Então, tem que ficar atento a tudo isso para poder manejar da melhor forma. Um plano de crise, né, também é interessante. Então, pensar ferramentas, estratégias que podem, né, manter todos em segurança, porque aquele momento de desorganização, de crise, pode evoluir para uma atitude violenta, né, de autoagressão, de heteroagressão, de tentar, né, bater, machucar outras pessoas, e a gente precisa manter todos em segurança, a criança e as demais pessoas. Então, procedimentos de intervenção para minimizar o comportamento de acordo com os níveis crescentes de agitação, né? Como eu falei, entender os interesses da criança, né? Propor alguma atividade que seja possível dentro daquela unidade. Então, se eu sou da atenção básica e eu tenho uma sala que é mais coloridinha, que tem um desenho para pintar, eu tento direcionar aquela criança, né? Se for uma unidade, um hospital, com o recurso que eu tenho, né? Às vezes até uma musiquinha que você cante com aquela criança já ajuda a acalmar também. E observando, né? Como intervir naquele comportamento. E se observar também, enquanto profissional de saúde e familiar, cuidador, né? Funcionário, eu estou calmo para lidar com aquela situação, porque a gente precisa evitar demonstrar desapontamento, raiva, intervir fisicamente, a não ser que aquele comportamento esteja interferindo na segurança daquela criança e nos demais, né, nas demais pessoas ao redor. Aí a gente precisa retirar, né, fazer uma outra intervenção mais física. Mas enquanto isso não for necessário, é tentar conversar, ter empatia, né, oferecer algum brinquedo que você tenha no momento, ou algum recurso, né? Ou até retirar aquela criança e abrigar em um local seguro. Existe uma diferença entre birra e crise, né? Então, quando a birra é caracterizada quando a criança tenta obter algo e ela observa a reação do adulto. Então, ela chora porque não conseguiu. Aí não deu certo, ela ainda não conseguiu aquele objeto. Então, ela vai chorar e vai gritar. Ela vai chorar, vai gritar e vai atirar os objetos que ela viu naquele ambiente, até conseguir o que ela deseja. Então, vai, né? Ela observa a reação do adulto e vai mudando o comportamento de acordo com a reação dele. Quando o objetivo é atingido, a birra cessa, né? Então, tem uma curta duração. A crise, ele resulta de uma sobrecarga sensorial. Então, um ambiente muito luminoso, né, uma quebra de rotina, uma sobrecarga mesmo. E a criança em crise não tem interesse na reação do adulto. E você vê aquela criança chorando, gritando, que não tem um objetivo, você se pergunta, né, poxa, eu não estou entendendo o que aquela criança deseja, né? Porque já saiu da birra, já pode ter entrado numa crise, isso pode acontecer. E demora mais tempo para se organizar, né, para passar. A gente precisa ter atenção para situações críticas ou extremas, né? Autoflagelação, né, autoagressão, agressão, violência, fugas, ameaça de suicídio, né? Nesses momentos é melhor fazer acionar, né, ajuda médica especializada ou a SAMU. Crise de desregulação.
Então, a crise de desregulação é um colapso na capacidade de autorregulação, de se acalmar, se autogerenciar. Crianças, adolescentes, adultos podem passar pela crise de desregulação. Envolve os choros, gritos, mal-estar, xingamentos, irritabilidade com agitação, movimentos desordenados. É preciso estar atento aos sinais precoces, né, que antecedem essa crise de desregulação. Então, aumenta as estereotipias, né, altera o tom de voz, há uma maior sensibilidade aos estímulos sensoriais, ou mais introspecção, isolamento, né, a criança inicialmente fica mais retraída, né, aumenta a necessidade de controle, então ela faz essas estereotipias para tentar se regular, nem sempre consegue, né, e é o momento ideal para a gente redirecionar a atenção. Então, começar a ter um pouquinho mais, mudar o nosso comportamento em relação àquela criança. O ponto alto da crise, né, existe a possibilidade de as nossas possibilidades de ação ficam muito reduzidas. Então, a gente precisa de ter calma, né, manter a calma, proteger a pessoa em crise e as demais do ambiente, retirar os objetos que possam gerar risco, né, aguardar é importante, então ter paciência, né, aguardar aquele comportamento ceder. E o cuidador também precisa estar atento a essas emoções e reações, porque às vezes a gente fica ansioso enquanto cuidador e acompanhante e só acaba interferindo negativamente no comportamento da pessoa que está em crise. Então, como ajudar, né, uma criança com autismo, uma pessoa com autismo em crise? Retirar os estímulos do ambiente, não gritar, ser firme com um tom baixo, não bater ou apertar, né? Lembrando que a gente fala que precisa intervir fisicamente, conter, se oferecer risco para aquela pessoa ou demais, né? Fora isso, a gente tenta intervir de outras formas. Abaixar o volume de sons, apagar as luzes se perceber que é isso que está incomodando, tirar os objetos perigosos do ambiente, discretamente levar a um lugar mais calmo, com pouco estímulo, retirar a camisa, calçados, né? Descobrir que, às vezes, até uma etiqueta está causando aquele desconforto todo na criança. Bom, fluxo de resolução para os casos mais extremos, né, mais graves que a gente citou aqui. A unidade de saúde, o CAPS, pode acionar a SAMU, como foi dito anteriormente, UPA, né, Santo Antônio, Valéria, o PA psiquiátrico, pronto atendimento, né, e casos mais extremos, né, que necessitam de internamento para organização, né, daquela pessoa. Hospital das Clínicas, Juliano Moreira, HGE, né? Se tratando de criança, o HGE pode fazer esse acolhimento. E como encaminhar, né, essas pessoas com autismo, essas crianças, para os serviços especializados? Então, o fluxo da rede, né, funciona da seguinte forma: a família procura a unidade básica de saúde, né, a unidade faz a referência, direcionando o paciente para o serviço especializado. O SER2, né, por meio do nosso e-mail, ssocialcer@paisalvador.org.br, né, pega esse e-mail contendo as informações RG, cartão do SUS, relatório médico, se houver, e convoca para um grupo de orientação, GO, o primeiro acolhimento do paciente no serviço. Caso o paciente tenha demanda, é encaminhado para o Barema, inserido na fila única do SUS, podendo ser convocado pelos serviços de saúde que acolhem aquela demanda. Então, não necessariamente ele vai, né, para o SER2. O serviço que tiver disponibilidade e chamar, né, aquele paciente, ele vai ser atendido. Então, para encerrar nossa apresentação, agradecemos. Obrigada por acreditar junto com a gente. Obrigada.